E aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, que tenham conseguido aí ter uma boa semana, tenham conseguido fazer as tarefas. E vamos lá, vamos para mais uma. Vamos para a América Latina no século XX. América Latina no século XX. Dentro desse assunto, galera, quando a gente pensa em América Latina no século XX, basicamente nós temos que explorar três macroassuntos. O primeiro deles é o populismo, que ocorre em meados do século XX na América Latina. O populismo é um fenômeno exclusivo da América Latina. Um outro ponto importante de ser explorado, macrotemática muito importante, é a da Revolução Cubana, que está inserida dentro do contexto da Guerra Fria. E, finalmente, as ditaduras da América Latina na segunda metade do século XX, também inseridas dentro do contexto de Guerra Fria, e tendo, inclusive, alguma relação com o tópico anterior, que é a Revolução Cubana. Beleza? Então, vamos avançar, vamos ver cada um desses assuntos na nossa aula de agora, ok? Vamos lá. Populismo, famoso populismo. Repetindo e reforçando o que eu já mencionei, o populismo é um fenômeno típico da América Latina, de meados do século XX. Mas por que, Neto, América Latina em meados do XX? O que está acontecendo com a América Latina em meados do XX? Moçada, um ponto muito importante para entender populismo. O que está acontecendo na América Latina em meados do XX? A América Latina ela está deixando de ser rural e agrária e está se tornando uma América Latina urbana e industrial. E é dentro desse quadro, dentro desse contexto em que surgem novas forças. Como assim novas forças, Neto? Vamos lá. Quando a América Latina era rural e agrária, basicamente a força era da elite agrária, dos grandes latifundiários, dos proprietários rurais. Você tinha uma América Latina pautada apenas na agroexportação. E o trabalhador do campo, normalmente pobre, sendo explorado. Só que agora você passa a ter o surgimento de novas aspas, novas forças, porque você tem a burguesia, o proprietário industrial dessa indústria nascente, e ao mesmo tempo você tem o proletariado, e esse antagonismo burguesia-proletariado, e a necessidade de você começar a pensar em leis trabalhistas, as constantes greves promovidas pelos proletariados, a politização dos sindicatos que tendem a trazer pautas que seriam pautas hoje chamadas de pautas da esquerda, como a importância da greve, a importância da mobilização para a melhoria das condições de trabalho. Então, é dentro desse quadro de mudanças, em que você tem uma América Latina em transição do campo agrário para o campo industrial, é que você tem a emergência do fenômeno do populismo, beleza? Então vamos dar uma olhada em linhas gerais no populismo. Fenômeno típico da América Latina. Então, se tiver uma questão falando de populismo na Europa, populismo na América do Norte, populismo na África, fique desconfiado, porque foi um conceito criado para ser usado na América Latina, ok? Fique desconfiado. Não que um governante não possa ter características populistas, um governante que esteja fora da América Latina não possa ter características populistas, mas fique desconfiado, beleza? Bem no momento, né, de transição aí dessa ideia de que a América Latina era rural e agrária para uma América Latina urbana e industrial, isso vai acontecer entre 1930, 40 e 50, no máximo 60. Então, esses 30 anos aí que englobam a América Latina, de 1930 a 1960, beleza? É muito importante que o líder populista, ele é aquele líder que tem uma relação direta com as massas, não é mais uma relação institucionalizada. Ele fala diretamente com as massas, ele procura falar na linguagem das massas, e se ele tem alguma dificuldade de falar na linguagem das massas, ele tenta mostrar
de alguma forma que ele faz parte das massas, mesmo que isso seja um mero instrumento retórico. Como assim, Neto, um instrumento retórico? Ele finge ser um homem das massas. Então, de repente, um líder populista, ele vai, como o Gênio Quadros no Brasil, por exemplo, fingir que tem caspa, vai jogar talco na roupa para tentar mostrar que tem caspa. Ou no meio de uma fala para massas, ele vai abrir um sanduíche de pão com mortadela e assim tentar se aproximar das massas. Então essa relação direta ela é muito importante, ela é muito comum no fenômeno do populismo. Os líderes populistas, em geral, são bastante nacionalistas do ponto de vista econômico. Eles têm um discurso inflamado em direção não, mas em defesa da classe trabalhadora. Quando a gente fala aqui em massas, quando a apresentação fala em massas, está sobretudo falando de classe trabalhadora. Em geral, o líder populista defende muito o trabalhador da cidade, que a gente chamaria de operário ou proletariado, mas também existe líder populista que vai defender o trabalhador do campo, beleza? Não é exclusivo o processo de defesa do trabalhador da cidade. Você pode ter o trabalhador do campo sendo defendido pelo líder populista. Existe o chamado clientelismo. Normalmente há uma troca de favores muito evidente, muito clara entre o líder populista e algum grupo que ele quer favorecer, beleza? Então ele oferece serviços ou ele oferece algum privilégio para um determinado grupo social / político, mas ele quer alguma coisa em troca desse grupo, beleza? Um exemplo mais simples para pensar nessa troca de favores, nesse clientelismo, é pensar na questão dos sindicatos. Em geral, o líder populista ele vai permitir a existência de sindicatos. Preste atenção na questão da troca de favores aí. Eu permito que existam sindicatos, porque normalmente os sindicatos eram ilegais. Até esse momento, os sindicatos eram ilegais, mas o líder populista coloca os sindicatos na legalidade, desde que esses sindicatos se comprometam, por exemplo, a não fazer greve. Está clara aí a ideia de uma troca de favores, beleza? Um outro ponto importante também é que nós temos um sistema político ainda muito frágil, o sistema partidário muito frágil, a democracia, a estrutura política da América Latina não é plena, não é plenamente organizada, a divisão de poderes ainda não está tão bem consolidada quanto na Europa. Então, esse carisma do líder populista, ele acaba ganhando uma dimensão maior do que o próprio sistema político. E muitas vezes abre caminho para que esse líder populista se mantenha no poder por um grande período de tempo, meio que flertando aí com a ideia de uma ditadura, ou muitas vezes, eventualmente, o líder populista se torna de fato um ditador apoiado pelas massas. A gente pode pensar no caso do Brasil, por exemplo, com Vargas. Beleza, galera? Essa visão geral do populismo, ela é fundamental, porque você vai precisar comparar os líderes populistas ou os principais líderes populistas desse período. Beleza? Vamos lá. Nós analisaremos dois líderes populistas. O primeiro, Lázaro Cárdenas, no México. Ele já foi estudado na aula de Revolução Mexicana, mas ele vai ser retomado agora. Talvez agora, dentro desse quadro da aula de populismo, faça mais sentido para você entender as medidas que ele tomou. Muito embora, insisto, o Cárdenas já apareceu na aula de Revolução Mexicana para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Muito importante analisar aqui 3 características muito claras do Cárdenas: populismo, nacionalismo e corporativismo. Essa ideia do corporativismo ela é muito importante. O que é a ideia do corporativismo, Neto? É quando o Estado, presta atenção, quando eu digo Estado, o Estado, entidade Estado, toma conta de todas as classes. O Estado controla todas as classes. Essa ideia, para o Cárdenas, é muito forte. Essa ideia do Estado controlar tudo, do Estado controlar todas as classes, do Estado controlar a economia, do Estado determinar os rumos
que os trabalhadores devem seguir, que a burguesia deve seguir, que todas as classes devem seguir, é sim uma característica também dos regimes fascistas. Na verdade, ela é uma característica de regimes fascistas, e nesse sentido, eu posso dizer que o populismo, ele meio que tangencia ali o fascismo, ele meio que dá uma flertada ali com o fascismo, beleza? Mas vamos lá, vamos recapitular aí os principais aspectos do governo do Cárdenas. Ele criou um partido chamado Partido da Revolução Mexicana. Com esse partido ele consegue atrair camponeses. Por quê? Porque a Revolução Mexicana foi a revolução que simboliza a luta pela terra. Então ele consegue atrair trabalhadores, camponeses para o partido, beleza? Para a causa dele, para o lado dele. E é importante entender que nesse quadro ele vai promover reforma agrária. Ele continua um processo que havia iniciado durante a Revolução Mexicana, que é o processo de reforma agrária, e ele restabelece algumas comunidades indígenas que eram chamadas de ejidos, beleza? Está colocado aí para vocês. Ejidos são os ejidos. Outra medida altamente populista, distribuição de armas aos camponeses, para que esses camponeses pudessem se proteger de grupos conservadores, de latifundiários, que eventualmente poderiam querer retomar a posse da terra. Olha que coisa interessante. Eu estou dando arma para camponês se proteger de latifundiário. Isso é uma inovação, isso não é comum. Normalmente você vê o contrário, né, galera? Então, é uma característica bem marcante aí do governo do Cárdenas. Ele permite a formação de sindicatos, como eu já mencionei anteriormente, essa é uma medida claramente populista, então sindicatos são legais no governo do Cárdenas. Ele promoveu a formação de uma central, chamada Central dos Trabalhadores Mexicanos, CTM, que congrega trabalhadores do campo e da cidade. É uma espécie de sindicato do Estado, a CTM. Então, é nesse sentido que eu menciono para vocês. Beleza, eu estou criando a CTM. Agora, tomem cuidado com o que vocês vão fazer. Não façam greves, não façam manifestações. Eu preciso que vocês atuem da melhor forma possível para com que não haja conflito entre grupos sociais aqui no México. Então, nesse sentido, ele está sendo corporativista, apesar de permitir a existência desses sindicatos e da CTM. Nacionalizou as riquezas do subsolo e criou a Pemex. Um nacionalismo muito forte, está marcado aí no quadrinho ali para vocês. Populismo, nacionalismo, corporativismo. Lembre, Pemex, petróleo mexicano. As riquezas do solo são mexicanas, ele nacionaliza e ele cria a empresa Petróleo Mexicano. No Brasil, a gente tem Vargas criando a Petrobras, galera. Mesma ideia, mesmo quadro. Essa análise é importante, esse comparativo é importante que você tenha na cabeça. Ele vai determinar a educação como responsabilidade do Estado e não da Igreja. Então, uma característica muito forte do populismo do Cárdenas é chamar a responsabilidade para o Estado, para a educação, né? Da educação, melhor dizendo, e de diversas outras coisas, não só a educação. Mas o Estado, muito importante, o Estado como elemento central, completamente diferente da lógica liberal que vocês aprenderam, que vocês ouviram falar até então, beleza? Um ponto importante, aceitação de exilados no país. Então, o Trotsky, pessoal, que fugiu lá da União Soviética, que já havia se transformado em União Soviética, no pós-Revolução Russa, o Trotsky se torna um opositor do Stalin, porque o Stalin começa a fugir dos princípios marxistas, dos princípios da Revolução Russa, e por se tornar um adversário do Stalin, o Trotsky é obrigado a fugir e acaba fugindo para o México. E recebe abrigo aí do governo do Cárdenas. Ele também aceita fugitivos da Guerra Civil Espanhola, obviamente pessoas que fugiram do general Franco, que acaba vencendo a guerra. Então ele aceita esses grupos, que seriam grupos mais ligados à esquerda. Beleza? É importante entender essa noção. Eu posso afirmar que o governo dele é da esquerda? Não.
de forma alguma, mas ele tem uma pequena apreciação, digamos assim, por esses grupos, pela causa operária, pela causa da terra, mas essencialmente não dá para dizer que é um governo de esquerda, até porque Estado gestor da luta de classes, o Estado controla tudo. Então perceba, se ele fosse considerado um governo de esquerda, a ideia de que o trabalhador deveria assumir o poder, assumir o controle, e deveria existir a ideia também de que todas as fábricas, todo o capital mexicano teria que ser nacionalizado. E não foi o que aconteceu. Beleza? O Estado deve promover intervenções para evitar crise. O Estado deve ser o grande gestor da sociedade. Então, esses últimos tópicos lembram bastante a questão aí do corporativismo e, de alguma forma, lembram também um pouco da ideia do socialismo do Estado como responsável pelos rumos da sociedade. Beleza, galera? Mas, insisto, você não vai classificar o Cárdenas nem como esquerda, nem como fascista, pela questão dele ser corporativista. A melhor classificação do Cárdenas é como um líder populista. E, nesse sentido, ele tem alguns elementos do fascismo e tem alguns elementos também da esquerda, do socialismo, como a questão do nacionalismo. Beleza, galera? Fechou? Vamos para o próximo líder populista, que é o Juan Domingo Perón. Algumas características do Perón serão muito parecidas com a do Cárdenas. Então, nós temos aqui o Juan Domingo Perón. Ele governou em dois momentos, de 46 a 55, você tem aqui 2 mandatos de governo dele. Depois nós temos a retomada do governo dele de 73 a 74, em 74 ele morre, beleza? E quem assume é a segunda esposa dele, a Isabelita, que fica mais 2 anos, fica até 76, beleza? O que a gente vai trabalhar aqui, principalmente, é o primeiro governo dele, tá, galera? Os 2 primeiros mandatos dele, 46 a 55. Características do Cárdenas: populismo, justicialismo, esse é um conceito criado pelo Cárdenas, e assistencialismo. Na verdade, o justicialismo, ele é um conceito criado pelo Cárdenas, pelo governo dele, onde ele diz que está promovendo justiça social. E essa justiça social, ela é feita, ela é promovida através de um forte assistencialismo. Então, vamos tentar analisar os tópicos aí para que eu possa explicar para vocês. Criador do conceito do justicialismo, justiça social em meu governo. O meu governo faz justiça social. E o que é fazer justiça social? Social vem de sociedade, justiça para a sociedade. Então, o que eu faço é melhorar a vida das pessoas pobres. Então, o governo dele é um governo marcado por um forte assistencialismo aos pobres excluídos. E note, eu não estou falando que haverá uma mudança da vida dos pobres e que os pobres deixarão de ser pobres. Eu não estou falando que ele cria políticas de inclusão do pobre. Não é isso. O que ele faz, conforme o que está escrito aí, é assistencialismo. E o que é assistencialismo, Neto? Assistencialismo é você dar um auxílio para a pessoa pobre, no entanto, mantendo essa pessoa pobre na condição de pobre. Então, de forma clara e objetiva, o governo do Perón, ele procurava alimentar, literalmente, dar alimento para pessoas que viviam em situação de rua na Argentina desse período. Ele procurava dar roupas, a gente sabe que a Argentina, na região do Rio da Prata, ali, uma região muito fria, tem um inverno muito frio, ele procurava promover campanhas de distribuição de agasalho para a população pobre. Então, essas são grandes marcas do assistencialismo do governo dele. Auxílio para pobres, seja em forma de alimento, seja em forma de roupas. E o grande marco do assistencialismo de governo dele foi a esposa dele, a Evita Perón, que está destacada aí para vocês em 2 imagens.
posteriormente vou falar um pouco mais da Evita Peron. Mas ela foi a grande líder das políticas assistencialistas do governo do Perón. Inclusive, ela doava suas próprias roupas e suas próprias joias para pessoas pobres. Então, simbolicamente, isso é muito forte. Não resolve a vida do pobre, não é uma política de inclusão, não melhora não é que não melhora a vida dele, melhora pontualmente a vida dele, mas não muda a vida dele. É diferente de você criar as condições para com que o pobre possa deixar de ser pobre, com educação, com moradia, situações que vão dar dignidade para o pobre poder se mexer e poder avançar com suas próprias pernas. Beleza, galera? Só que esse assistencialismo ele é muito simbólico, ele é muito forte, principalmente quando liderado pela esposa do Perón, que era jovem, que era famosa, ela era uma atriz já conhecida na Argentina. Então, quando ela lidera essas campanhas de doação de roupas, de doação de alimentos para a população pobre, o impacto simbólico ele é gigantesco. E a popularidade do governo, do Perón e da própria esposa vão atingir níveis exponenciais na Argentina, tanto é que ele governa aí por 2 mandatos seguidos e depois ele retorna em 73, beleza? Mas o governo dele não ficou só no assistencialismo, galera. Então isso que é importante entender. Eu vou encontrar ali alguns aspectos muito importantes que, inclusive, vão assemelhá-lo com o Cárdenas. Então, ele modernizou o sistema energético da Argentina. Ele nacionalizou ferrovias e bancos. Lembre a importância da ideia de nacionalização, muito comum dos governos populistas. Nacionalização no campo econômico, né? Como eu disse anteriormente. Ele vai se aproximar dos sindicatos, permitindo a existência desses sindicatos, dando uma relativa autonomia a esses sindicatos, obviamente desde que esses sindicatos não promovessem greves, desde que esses sindicatos não quisessem romper, gerar um rompimento abrupto com a estrutura de dominação existente. Ou seja, haveria um atrelamento entre o sindicato e o Estado, assim como houve no caso do México, assim como houve aqui no Brasil. Prática no Brasil chamada peleguismo, esse atrelamento, né, dos sindicatos que existiram na época do Vargas com o governo Vargas. Beleza? A Evita Peron, pelas políticas assistencialistas, pelas práticas de doação de roupas para pessoas pobres, ela tinha um programa de rádio onde ela lia cartas que ela recebia do público necessitado e escolhia, né, obviamente, uma dessas centenas, dezenas, milhares de cartas que ela recebia, enfim, e ela escolhia, obviamente, uma para ler, e lia a história em público e resolvia aquela situação publicamente. Ela lia no rádio aquela história e procurava transformar aquela história numa história com um final feliz. Insisto, sempre dentro de uma lógica assistencialista. Beleza? Isso vai gerar muita popularidade. É só você imaginar, galera, fazendo um comparativo nos dias de hoje, com esses programas de rádio, de TV, em que pessoas pedem ajuda e o programa, ou o responsável pelo programa, vão fornecer ajuda. Seja reformando um carro, seja dando uma casa. A popularidade desses programas ela é gigantesca. Então, a popularidade do governo se tornou gigantesca. Um governo que está, de fato, olhando para os pobres. É dessa forma que a população vai olhar, beleza? Ainda que a pessoa que recebeu aquela ajuda tenha recebido uma ajuda pontual, beleza? E eu não estou falando que essa ajuda não possa ter sido importante para a pessoa que recebeu, mas não é uma política pensando em mudar a estrutura de dominação. Não é uma política pensando no longo prazo, beleza? E sim em questões mais imediatas. O modelo adotado pelo Perón de assistencialismo, de justiça, de aproximação com o sindicato, ele acaba inspirando outros líderes
na Argentina, tanto que nasce o chamado Partido Peronista, que vai ter um viés muito mais voltado para as classes trabalhadoras. Então, é comum dizer que existe uma herança peronista na Argentina e uma grande briga entre quem é peronista e quem é mais liberal na Argentina. Basicamente, é essa a ideia, beleza? Os peronistas muito mais ligados à ideia do Estado, muito mais ligados à ideia de uma aproximação com a classe trabalhadora. E os grupos liberais, que obviamente defendem a ideia de que quanto menos interferência do Estado, melhor. Beleza? Como eu disse, galera, toda a propaganda de governo do Perón foi feita em cima da Evita, que era conhecida como mãe dos descamisados. Eu já mencionei isso e estou retomando isso. Por que eu estou retomando? Porque a gente vai ver um texto agora de uma estudiosa, de uma pensadora chamada Beatriz Sarno, e ela vai dar uma luz para a gente a respeito disso. Beleza? Então vamos lá. Só para finalizar, antes do texto da Beatriz Sarno, a popularidade do Perón era tão grande e temia-se que ele continuasse no poder por mais tempo, porque ele tinha apoio das massas, que o governo dele foi derrubado por um golpe em 55. Beleza? Mas vamos lá, vamos ver a popularidade da Evita Perón, a importância dela para o governo e a importância da vestimenta da Evita Perón. Vamos lá. Olha lá o que diz a Beatriz Sarno. A roupa de Eva Perón foi um negócio de Estado para um regime que descobriu as formas modernas de propaganda política. As publicações ilustradas do regime levaram adiante uma política altamente visual, em que dezenas de fotografias diárias difundiam as imagens dos líderes. A escolha dos vestidos de Eva não foi uma tarefa banal. Eva foi amada por sua obra e pela maneira como se apresentava publicamente. Então, você tem aí uma imagem da Eva ou Evita só, aqui, né? Uma outra imagem dela junto do Perón e uma terceira imagem dela na revista Time, como personalidade que saiu na revista Time. Então, mais uma vez, é importante entender a simbologia de uma pessoa que é bela, que é rica, que é famosa, que é influente e que vai fazer o quê? E que vai se aproximar das pessoas mais pobres. Uma pessoa que se veste bem, uma pessoa que é elegante, mas que não tem receio nenhum de se aproximar dos pobres, mas que não tem receio nenhum de, inclusive, doar suas próprias roupas para os pobres. Do ponto de vista simbólico, galera, isso é muito forte. E não só pode ser explorado, como diversas vezes foi explorado nos mais diversos vestibulares. Beleza? Certamente você vai encontrar questão na sua tarefa falando sobre Perón, peronismo e dentro desse quadro a simbologia da Evita Perón para o governo do Perón. Beleza, galera? Muito bem. Dito isto, vamos agora para uma nova temática, que é a Revolução Cubana, o nosso próximo assunto aí. Então, primeiro assunto, populismo. Olhamos dois líderes populistas, Lázaro Cárdenas do México, Juan Domingo Perón da Argentina. Neto, tem mais algum líder populista importante nesse período? Sim, Vargas no Brasil. Beleza? Vargas no Brasil. Pensando em grandes líderes populistas que de fato foram importantes para seus países, independente do que fizeram, tiveram a sua importância, mexeram de alguma forma com questões que não foram banais, beleza? Como nacionalização, industrialização, criação de companhias, beleza? Ainda que tivessem um viés populista, de aproximação das massas e manutenção da estrutura de dominação. Fechou? Agora, galera, vamos lá para a Revolução Cubana. Revolução Cubana. Primeiro, galera, antes de ir para a Revolução, vamos fazer um pequeno lembrete aqui, uma pequena revisão
Em 1901, política do Big Stick, uma política imperialista dos Estados Unidos. E a gente viu Big Stick na aula de imperialismo. Imperialismo é dominação. A política do Big Stick, do Theodore Roosevelt, dizia que os Estados Unidos devem falar manso com a América Latina, utilizando um grande porrete na mão. Você percebe a imagem clara do Roosevelt segurando o porrete. Ele segura o porrete aqui por uma cordinha, beleza? E você percebe povos aqui, povos, suas vestimentas, demonstram claramente aqui a ideia de dominação sobre a América Latina, beleza? Perceba aqui a forma como ele está pisando, perceba aqui o fundo, beleza? O que você tem por trás, ok? Simbolizando aí o poder dos Estados Unidos sobre a América Latina. Você vê aqui população mestiça, negra, usando chapéu, muito provavelmente uma simbologia do México, né? Pelo tipo de chapéu, conhecido como sombreiro, beleza? Enfim, tá aí a ideia de dominação. A política do Big Stick dizia que os Estados Unidos devem falar mais com a América Latina, utilizando um porrete na mão, e nesse contexto é que surge a emenda Platt, que é uma emenda na Constituição cubana. O que diz essa emenda na Constituição cubana? Que os Estados Unidos têm direito de promover intervenção em Cuba e que Cuba deve ceder uma área para a implantação de uma base dos Estados Unidos. Então, é nesse contexto da emenda Platt que os Estados Unidos vão montar uma base em Cuba, chamada base de Guantánamo, e que governos ditatoriais vão tomar o poder em Cuba, mas governos esses que são totalmente alinhados com os Estados Unidos. E aí se destacam dois governos. O do Gerardo Macedo, é estranho, mas é esse nome mesmo, é Gerardo Macedo, de 1901 a 1933, e o Fulgêncio Batista, de 34 a 58. São dois ditadores cubanos alinhados aos Estados Unidos. Galera, nesse momento, Cuba não é mais colônia da Espanha, mas é como se Cuba tivesse se tornado colônia dos Estados Unidos. É muito comum uma expressão, Cuba se tornou quintal dos Estados Unidos, porque existe uma proximidade gigantesca de Cuba dos Estados Unidos, e tudo que existe de ruim nos Estados Unidos, os Estados Unidos jogavam para Cuba. Então, vamos lá. Atividades ilegais nos Estados Unidos, naquele período, na maior parte dos estados, como cassinos, redes de prostituição, foram montadas em Cuba. E eram atividades legais em Cuba, de empresários dos Estados Unidos. Olha que situação. Então, eu não aceito que você promova determinadas atividades aqui, mas você pode promover essas atividades em Cuba. Eu tenho direito de promover intervenção em Cuba, eu tenho governos que me apoiam, e sim, monte o seu cassino em Cuba, monte sua rede de prostituição em Cuba. Beleza? Eu estou dando um exemplo para vocês poderem entender, tá? Então, o que vai acontecer? Contra essa interferência dos Estados Unidos em Cuba, contra esses desmandos que ocorriam dos Estados Unidos em Cuba, mandos e desmandos, contra essa subordinação desses dois governos, do Gerardo Macedo e do Fulgêncio Batista, formou-se um grupo guerrilheiro, que é o grupo do Fidel Castro, liderado pelo Fidel Castro. E, posteriormente, com a entrada do Camilo Cienfuegos e do Che Guevara, que vocês conhecem, do Ernesto Che Guevara, formou-se esse grupo para fazer o quê? Para derrubar o governo do Fulgêncio Batista, beleza? Então nasceu uma guerrilha que tinha uma intuição, um intuito, melhor dizendo, não uma intuição, mas um intuito, a derrubada do governo Fulgêncio Batista. E essa guerrilha parte do México, o Fidel Castro havia se exilado no México, conheceu o Che Guevara no México, formaram a guerrilha e do México partiram para o sul de Cuba, para uma região chamada Sierra Maestra, e de lá de Sierra Maestra, usando tática de guerrilha,
eles foram convocando camponeses, se unindo a camponeses e partindo em direção a Havana para a tomada do poder. Ao mesmo tempo em que eles partiam para Havana, eles já iam promovendo um processo de uma espécie de reforma agrária, beleza? Então a ideia é, camponeses, nós vamos derrubar o governo. Vocês precisam deixar de ser explorados, a gente vai acabar com o latifúndio, mas para isso a gente precisa derrubar esse governo. Então a gente já vai, na medida do possível, tomando terra, tomando propriedade, se apossando de armas de latifundiários, para chegarmos armados em Havana e derrubarmos o governo do Fulgêncio Batista. E assim a gente consolida o projeto de reforma agrária que vai melhorar a vida de vocês. Então é dessa forma que ele consegue, que a guerrilha consegue um grande número de adeptos, que vai tomar o poder em 1º de janeiro de 59. Em dezembro de 58, galera, em dezembro de 58, tá errado aqui, eu vou inclusive corrigir para vocês, porque depois eu mando o PDF. Em dezembro de 58, o Fulgêncio Batista foge para a República Dominicana e em 59, 1º de janeiro de 59, o Che Guevara junto do Fidel Castro estão assumindo o controle de Cuba, beleza? É o início da chamada Revolução Cubana. Ok? Vamos ver o que eles proporcionaram para essa ilha, o que eles mudaram em Cuba a partir de 1º de janeiro de 59. Primeira coisa é oficializar a reforma agrária, que já havia começado, como eu mencionei para vocês anteriormente. Então, eles continuaram o processo de distribuição de terra que eles já haviam começado e acabaram com o latifúndio na ilha. A grande questão é que você vai ter um descontentamento desses antigos latifundiários. Muitos vão fugir, galera, para os Estados Unidos, beleza? Muitos fogem, muitos esperam que haja uma reação dos Estados Unidos para eles poderem retomar as suas propriedades. Forma-se não, mas ocorre o processo de nacionalização de refinarias, usinas e indústrias. Isso é muito importante. Essas refinarias, galera, elas eram refinarias pertencentes aos Estados Unidos. Eram refinarias de açúcar, não pertencentes ao Estado, mas pertencentes a proprietários dos Estados Unidos. Como a influência dos Estados Unidos era muito forte em Cuba, essas refinarias eram de empresários estadunidenses. Agora, essas refinarias são nacionalizadas e tornam-se estatais, propriedades do Estado. Usinas de açúcar tornam-se propriedades do Estado. E indústrias que tinham se instalado em Cuba, que eram também estadunidenses, de proprietários dos Estados Unidos, agora se tornam propriedade do Estado. Beleza? Próxima medida, muito importante, é o banimento de estadunidenses residentes na ilha. Por que, Neto? Porque esses estadunidenses representavam o capital, representavam o grande capital dos Estados Unidos e poderiam oferecer algum tipo de resistência ao processo revolucionário que ocorria. Então, eles são banidos, eles são deportados para os Estados Unidos, beleza? Obviamente, foram eliminados, foram destruídos os cassinos e as redes de prostituição, que também pertenciam a empresários estadunidenses. E um ponto fundamental, saúde, moradia e educação básica e superior passam a ser obrigatórios para toda a população, beleza? Aí, aproveitando aqui a questão da educação básica e superior, eu vou explicar como que eles conseguiram alfabetizar toda a população cubana, que em sua maioria era analfabeto. Você pode falar aí seguramente que mais de 90% da população não era alfabetizada. E como que eles conseguiram rapidamente alfabetizar, né, a população? Cuba tinha uma desigualdade extrema, como qualquer país da América Latina que um dia foi colônia.
beleza? Então, o que acontece em Cuba? Existia uma elite minoritária de latifundiários que tinham acesso à educação, os filhos dos latifundiários conseguiam estudar, existia universidade em Havana, eles normalmente, não só em Havana, mas em outras áreas de Cuba, mas principalmente em Havana. Então, os filhos dos latifundiários, em geral, tinham formação de nível superior. E o que o governo revolucionário faz? Ele vira para os filhos de latifundiários que estavam na universidade e falam assim, beleza, mudou o governo, é óbvio que você não tem culpa nenhuma do seu pai ser um latifundiário, do seu pai fazer parte de uma estrutura de dominação, e a gente não vai proibir você de continuar estudando. Você vai continuar estudando. É importante que você tenha um curso superior, que você termine a sua universidade. Mas você, para continuar estudando, você vai ter que ir para o campo, alfabetizar pessoas. Então, os universitários tiveram a obrigação de, nos períodos de férias escolares, ou mesmo, se não fosse no período de férias, durante um certo período da universidade, um certo tempo da universidade, ir para o campo trabalhar no processo de alfabetização da população. Beleza? Lembrar que, embora existissem indústrias e usinas em Cuba, refinarias, enfim, era um país agrário, moçada, era um país agrário. Daí a necessidade desses estudantes, desses universitários, filhos da elite cubana, irem para o campo para alfabetizar a população. E o projeto foi muito eficiente. Eles conseguiram, basicamente, a alfabetização plena da população. Beleza? Depois, esse processo foi mantido com criação de escolas, galera, em Cuba. Tá? É muito importante entender, foram criadas escolas, e eles dividiram todos os municípios, eu vou chamar de municípios, em bairros, mapearam o tamanho da população de cada bairro, foram criando escolas por bairro. Um sistema bastante importante de garantia de que eu vou ter educação próxima da minha moradia. Um outro ponto de destaque aí, falando em moradia, é a questão da moradia que foi estabelecida como um privilégio. Não dá para garantir que todos tenham uma moradia super confortável, etc, etc, etc. Mas dá para garantir que todos tenham moradia. Então, um projeto do governo revolucionário foi eliminar, zerar a população de rua e permitir que todos tivessem uma moradia. Por mais simples que fosse, que toda a população chegasse a ter acesso a uma moradia. Beleza, galera? E aí você fala assim, nossa, Neto, então Cuba está promovendo uma revolução socialista? Não, de jeito nenhum. E vai ter questão que vai perguntar isso. Então tá aí uma observação para vocês. A Revolução Cubana não era uma revolução socialista. Era uma revolução nacionalista, anti-imperialista ou anti-Estados Unidos. É essa a resposta que você tem que dar. A Revolução Cubana era nacionalista ou anti-imperialista ou anti-Estados Unidos. Beleza? Mas, nossa, Neto, mas depois Cuba virou socialista, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Reação dos Estados Unidos. Rompimento de Cuba com os Estados Unidos. Ou melhor, rompimento dos Estados Unidos com Cuba. Na verdade, as duas coisas, né? Primeiro, Cuba rompeu e agora os Estados Unidos rompem. Então, os Estados Unidos oficialmente vira para Cuba e fala, não comprarei mais o seu açúcar. O principal comprador do açúcar cubano era este país chamado Estados Unidos, que agora não comprará mais o açúcar cubano, já que houve esse processo revolucionário que a gente acabou de ver. Então, Cuba faz o quê? Passa a vender açúcar para a União Soviética. Por quê? Porque está ocorrendo Guerra Fria, galera. E aí, a União Soviética fala, beleza, eu compro o seu açúcar, já que você não vai mais vender para os Estados Unidos. Paga um preço maior que o preço de mercado, mas com uma condição, que você se torne socialista. Então, é aí que Cuba anuncia para o mundo que será socialista, após ser forçada a fazer, de alguma forma, parceria com a União Soviética, já que os Estados Unidos parou de comprar o seu açúcar. Beleza? A partir do momento que Cuba anuncia que será socialista, isso em 1961, a Revolução começa em 59, como mencionei para vocês,
para a gente falar que Cuba é socialista 2 anos depois, beleza? A partir desse momento, Cuba sofre expulsão da OEA, Estados Unidos expulsa Cuba da OEA e os Estados Unidos promovem o embargo econômico de Cuba. O que significa isso, Neto? Que nenhum país pode fazer comércio com Cuba. Não é que Estados Unidos, simplesmente eu e Estados Unidos não faço comércio com Cuba. Eu e qualquer país que queira continuar fazendo comércio comigo não pode fazer comércio com Cuba. Daí é a questão do embargo, uma questão fundamental para entender Cuba. Beleza? De qualquer forma, galera, Cuba foi sustentada pela União Soviética até os anos 90. Então, todos os recursos que Cuba necessitava, Cuba recebia da União Soviética, lembrada da Guerra Fria, né? No contexto de Guerra Fria. Hoje a gente já não tem mais Guerra Fria, já não tem União Soviética e Cuba não recebe mais auxílio nenhum, mas recebeu por muito tempo, recebeu até os anos 90, até 1990. Então, a grande questão é que Cuba se tornou uma pedra no sapato dos Estados Unidos, uma pequena ilha na América socialista que tem relações diretas com a União Soviética. Isso incomodou muito os Estados Unidos, que fizeram duas coisas. A primeira foi lançar um programa chamado Aliança para o Progresso. Basicamente, oferecia ajuda econômica para a América Latina continuar sendo capitalista. Olha o medo de que países da América Latina se tornassem socialistas, como Cuba, entendeu a lógica? Então, eu dou dinheiro para você, ofereço ajuda para você continuar capitalista. E mais, para você fazer propaganda dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui, olha essa manchete de jornal, cerca de 50 milhões de dólares para a ação imediata da Aliança. Dinheiro, moçada, que estava sendo enviado para o Nordeste brasileiro, porque a gente sabe da pobreza, da desigualdade do Nordeste, e que o Nordeste foi, durante muito tempo, usado para fins políticos, e ainda é usado para fins políticos, beleza? Então, era uma coisa que já acontecia nesse período. Vamos mandar dinheiro para garantir que o governo brasileiro continue sendo capitalista e melhore um pouco a vida da população do Nordeste, porque senão corre risco de aquela área se tornar uma área socialista dentro do Brasil. Uma outra notícia de jornal aqui, Aliança para o Progresso e os seus altos objetivos. É óbvio, moçada, que os jornais da época são jornais que estão do lado dos Estados Unidos, estão do lado do capitalismo, então eles vão colocar aqui seus altos objetivos. É óbvio que eles vão interpretar que é algo positivo para o Brasil. Olha a imagem aqui, a capa do jornal com a Estátua da Liberdade, beleza? Aqui uma revista da Aliança para o Progresso que circulava nas bancas de revistas de jornais, vendida a um preço muito, muito barato para a população se informar do que estava acontecendo, quais investimentos que os Estados Unidos faziam, não só aqui no Brasil, como em outras áreas da América Latina. E aqui, o famoso selo de correio. Vocês talvez não conheçam, não saibam o que é um selo de correio, porque não é comum, não faz parte da vida de vocês enviar cartas, né? Mas naquele período, quando alguém fosse enviar uma carta e fosse comprar um selo, é obrigatório o selo para o envio da carta. A carta teria que ser selada. Dependendo do ano aí que você fosse enviar esse selo, você receberia esse selo da Aliança para o Progresso. Beleza? Tá aqui, ó. Companheiros da Aliança. Quem são os companheiros? Brasil e Estados Unidos, um selo que vigorou de 1961 a 1966. Olha que coisa interessante. Do outro lado aqui nós temos a Aliança para o Progresso. Perceba, está escrito Aliança para el Progresso. Este é um selo chileno, galera, que demonstra que os Estados Unidos estava também investindo no Chile. Como eu disse, em toda a América Latina. Beleza? Em toda a América Latina. O temor de que a América Latina se torne socialista, assim como Cuba. Fechou, galera? Próximo passo dos Estados Unidos obviamente, apoio às ditaduras, chamadas ditaduras do Cone Sul, ditaduras civis militares, que são ditaduras que se instalam visando proteger essas áreas
da ameaça socialista. Então, os Estados Unidos ele vai oferecer apoio de capital, aliança para o progresso. É legal que você seja capitalista, faça propaganda capitalista, eu vou te dar dinheiro para isso, mas também vou apoiar ditaduras militares em locais que o governo estiver seguindo uma tendência socialista. Então, agora a gente vai para a última parte da aula. Bom, galera, temos aqui então as ditaduras do Cone Sul. Você pode observar o mapa com as datas das ditaduras, quando elas foram instaladas, beleza? Então vamos lá, dando uma olhada rápida. 64, Brasil. Na mesma época, Bolívia, só que a do Brasil foi de 64 a 84/85. Bolívia, 64, depois 71, depois 80. O Peru teve uma ditadura que nasceu ali nos anos 50 e depois uma nova ditadura em 92. O Chile de 73 a 90. O Paraguai de 54, galera. De 54 até 89. O Uruguai, ditadura instalada em 73. A Argentina em 66, depois 76. Beleza? Contexto, galera, dessas ditaduras. O que é importante entendermos? Atualmente chamadas de ditaduras civis militares. Por muito tempo, a historiografia chamou de ditadura militar, mas hoje os estudos demonstram claramente que se não fosse o apoio de parte da população civil, as ditaduras não teriam se instalado. Então é muito importante hoje, nas provas, que você escreva ditaduras civis militares. Contexto da Guerra Fria, temor proporcionado por Cuba, porque Cuba se tornou socialista, então não posso deixar que nenhuma dessas áreas aqui se torne socialista. Imagina se o Brasil se torna socialista, olha o tamanho do Brasil, o estrago que poderia ser feito, beleza? Elas recebem apoio dos Estados Unidos, são financiadas pelos Estados Unidos, em alguns casos o apoio é declarado, o apoio dos Estados Unidos é declarado, não esconde, sai no jornal, galera. Em alguns casos o apoio é um pouco mais velado. Essas ditaduras promoveram operações militares conjuntas, um destaque da Operação Condor. E aqui eu coloquei um quadrinho falando sobre a regra de ouro da Condor. A regra de ouro ou de sangue da Condor era identificar o inimigo, localizar, mandar o comando para pegar, sequestrar, torturar, extrair informações, matar e desaparecer com o corpo. Beleza? E aqui, para a gente fechar esse quadro, essas ditaduras foram apoiadas na doutrina de segurança nacional. O Brasil teve e tem uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. E essas ditaduras se apoiaram na doutrina de segurança nacional. Normalmente, esses países criaram leis ou doutrinas de segurança nacional, que basicamente são leis que estão relacionadas à ideia de que você deve combater a ameaça socialista ou comunista. Por mais insignificante que ela seja. A ameaça comunista, a ameaça socialista deve ser combatida. Então, quase todos esses países criaram leis que permitiam a implantação de ditaduras. Então, estava nas constituições. Normalmente, as doutrinas de segurança nacional estavam escritas nas constituições, permitindo a implantação de ditaduras, desde que para combater a ameaça comunista. Então, foi uma forma de tentar legalizar a implantação dessas ditaduras. Beleza, galera? Vamos analisar os dois casos mais famosos, Argentina e Chile, pegando os três casos mais famosos, Argentina, Chile e Brasil, mas Brasil vocês têm a frente de história do Brasil, né? Então, a gente vê aqui a Argentina, 76 a 83, a gente vai analisar o segundo período da ditadura argentina. A Argentina passava por uma forte crise econômica e aí empresários, setores de direita, de extrema direita, militares, parte até do clero mais conservador da Argentina, vão se unir e organizar o golpe de 76, beleza? É formada uma
junta militar que escolhe um governante, que é o militar Jorge Rafael Videla, que está aí na imagem para vocês. Beleza? Obviamente, respaldados pela doutrina de segurança nacional, como eu mencionei para vocês, essas ditaduras, em especial a ditadura argentina, vai perseguir intelectuais, pensadores que discordavam da ditadura, que discordavam das ideias estadunidenses. Então, são perseguidos intelectuais, como eu disse, pensadores, que discordavam dessas ideias, estudantes, sindicalistas. Normalmente os sindicatos estão muito atrelados a governos de esquerda, ao pensamento de esquerda, então sindicalistas são perseguidos. São perseguidos padres mais progressistas também, que apoiavam grupos de esquerda, que apoiavam trabalhadores, enfim. E os mais diversos grupos de esquerda vão sofrer perseguição. Estimativa de 30 mil mortos na ditadura argentina, fora os desaparecidos, número infinito de desaparecidos. Tem até um movimento lá na Argentina, que é o movimento das mães da Praça de Maio, que ficam, ou que ficaram, muitas vezes, até hoje ficam na Praça de Maio, protestando contra o sumiço dos seus filhos que desapareceram durante esse período. No campo econômico, galera, o destaque é inflação. O governo ditatorial não conseguiu controlar a inflação e, inclusive, contribuiu para o aumento da inflação. Houve, nesse período, grande empobrecimento da população em geral. Com processos inflacionários, a população sofre muito, porque pouco que ela tem, ela vai gastar com alimento e não sobra para mais nada. Então, a população empobrece. Mas é importante entender que houve concentração de renda no período. Então, foram escolhas econômicas que acabaram tornando o pobre mais pobre e o rico mais rico. Beleza? Isso é concentração de renda. Muito importante entender que havia um descontentamento geral com a ditadura, principalmente por causa dos problemas econômicos, e a solução encontrada pelo governo ditatorial, pelos ditadores, foi colocar a Argentina numa guerra chamada Guerra das Malvinas, sempre presente em prova, sempre está presente em prova, porque ela é uma guerra muito contextualizada, dentro dessa lógica de popularidade. O governo argentino concluiu o seguinte: estamos mal, a nossa ditadura está sendo rechaçada, está sendo destruída pela população, a população está protestando, inúmeros protestos, não aceitam a ditadura, criticam o governo, criticam a economia. Só que se a gente sair, a gente permite que o comunismo se alastre. Então a gente não pode sair. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma guerra para tentar gerar apoio da população, nacionalismo e apoio da população. E aí a Argentina declara guerra à Inglaterra. Por quê? Porque existe um conjunto de ilhas aqui, que são as Ilhas Falklands em inglês, ou Ilhas Malvinas, considerando aqui a língua portuguesa, ou o castelhano, Ilhas Malvinas. São ilhas que estão a 480 quilômetros da Argentina, que foram ocupadas pela Inglaterra no século XIX, em 1883, mas a Argentina nunca aceitou. Por quê? Porque estão próximas do litoral argentino. Então, as ilhas estão destacadas aqui no mapa para vocês. Então, o governo argentino falou: vamos invadir as Malvinas, vamos nos apossar dessas ilhas, que são nossas, e vai haver uma guerra, a população vai ficar do nosso lado. O que aconteceu é que houve uma forte reação inglesa, a Argentina tomou um verdadeiro cacete na guerra e a população não ficou do lado do governo, ao contrário, a população foi contra a guerra, a população ficou ainda mais contra o governo e aí a ditadura, que já estava cambaleante, acabou caindo de vez. Então foi uma tentativa frustrada de conseguir apoio da população, mas deu completamente errado. Então a Guerra das Malvinas é vista como um episódio que vai sepultar de vez a ditadura argentina. A guerra ocorre em 82 e 83 você já não tem mais a ditadura, beleza? Obviamente que você vai ter os resquícios da ditadura, mas a ditadura em si já não existe mais. Beleza? Fracasso da guerra, fim da ditadura.
Outro caso muito importante, galera, é o caso do Chile. O Chile, ele tem uma particularidade fundamental. Em 1970 foi eleito, tá aí a imagem dele, o Salvador Allende, que fazia parte do Partido Unidade Popular. A gente pode dizer que é o partido dos socialistas, que é o partido dos comunistas. Então você pode dizer sim que pela via eleitoral o Chile havia se tornado socialista. E a população se empolgou, a população foi para a rua, a população começou a ocupar terras e fábricas, no campo terra, na cidade fábricas, e o governo Allende começou um processo de nacionalização de indústrias e bancos. São medidas que a gente enxerga normalmente em governos socialistas. Isso assustou o grande capital chileno, isso também vai assustar os Estados Unidos, falando, nossa, o Chile está se tornando socialista. E aí você tem o governo Richard Nixon, que assumidamente lança planos para a derrubada de Allende, para desestabilizar o Allende, para derrubar o Allende aqui no Chile. São enviados 8 milhões de dólares para o Chile, para os militares chilenos derrubarem o governo Salvador Allende. E em 11 de setembro de 73, o general Augusto Pinochet, está aí colocado simpaticamente para vocês, ele vai organizar o bombardeio do Palácio La Moneda. O Salvador Allende, ele não renuncia, um caso muito parecido com aqui o Brasil, a derrubada do Jango, só que não teve bombardeio, porque o Jango fugiu. No caso do Chile, o Allende falou, só saio morto do Palácio La Moneda. Eu não vou renunciar. Havia uma expectativa de renúncia, ele não renunciou, os militares atacam o governo, derrubam o próprio governo, em resumo é isso, e o Allende acaba de fato saindo morto do Palácio La Moneda. A grande maioria dos estudos dizem que ele cometeu suicídio, beleza? Mas eventualmente ele pode ter sido morto pelos militares que de fato bombardearam o palácio. Nasce a ditadura Pinochet, 73 e 90, violência contra grupos de oposição, grupos de esquerda, pensadores de esquerda, professores, estudantes, qualquer grupo que fosse contrário aí aos ideais capitalistas, galera. 40 mil casos de tortura em 17 anos de regime, 60 mil pessoas morreram, desapareceram, 200 mil fugiram do Chile, se tornaram refugiadas por causa da ameaça. Foi uma ditadura bastante violenta. Do ponto de vista econômico, o Chile se tornou o país mais liberal ou neoliberal da América Latina. Adoçou um modelo neoliberal com privatizações de indústrias, mas também com privatização de serviços, galera. O setor de serviços foi totalmente privatizado no Chile. E a adoção total do livre mercado. Os economistas que adotam o livre mercado eram economistas da escola de Chicago, nos Estados Unidos, conhecido como Chicago Boys. Entre eles está colocado aí um cara que vocês conhecem. Veja esta imagem. Esta imagem é justamente a do famoso Posto Ipiranga que você conhece. Como assim Posto Ipiranga, Neto? Este é o Paulo Guedes, que fazia parte da escola de economistas de Chicago, defensores do liberalismo, do pleno liberalismo da economia, que o Estado tem que ser mínimo. A ideia é que a economia vai sempre se autorregular, deixa o livre mercado tomar conta de tudo. Então, o Paulo Guedes fazia parte desse grupo de economistas, que ficaram apelidados como Chicago Boys, e eles foram contratados pelo governo chileno, foram fazer parte do governo chileno, da ditadura chilena, e implementaram essas medidas liberais no Chile, entre elas a aposentadoria, galera. A aposentadoria no Chile, ela não é uma aposentadoria feita pelo Estado, sustentada pelo Estado, como a Previdência Social aqui no Brasil, por exemplo. A aposentadoria chilena é uma aposentadoria privada, feita com bancos privados, beleza? E, enfim, depois pesquisem aí sobre o modelo de aposentadoria chileno, para vocês entenderem qual é a diferença, quais são os riscos e formarem aí a opinião de vocês. Beleza? Só para finalizar a aula, 3 imagens aqui. Do lado direito, o Palácio La Moneda, hoje.
Essa é uma imagem recente de como você vê o La Moneda hoje. E as duas imagens, a do centro e a da esquerda aqui bem clara, com o início do bombardeio ao Palácio La Moneda. Aqui o início do bombardeio e a imagem mais à direita aqui, mais ao centro, melhor dizendo, ao centro, o palácio sendo bombardeado. Beleza? Então é isso. Com isso eu finalizo a aula de América Latina no 20. Bons estudos, boa tarefa. Qualquer coisa é só perguntar, beleza? Vocês têm o meu contato. Grande abraço, sigam firme aí. Tchau, tchau.